de muito mais, veio conversar mais uma vez com o Dr. Rony, ele que é o nosso consultor de saúde e hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre o vírus do HPV. Pois é, talvez você já tenha ouvido falar ou não, ou talvez tenha pouquíssimas informações sobre o assunto. Dr. Rony, que também é vacinólogo, vai falar para a gente explicar, né, de forma muito sucinta sobre esse assunto que hoje ganhou aí a página dos principais jornais, ganhou a importância, né, nas famílias, Dr. Rony. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar essas informações muito úteis. É importante realmente falar do HPV porque são cerca de 20 mil casos de câncer de útero registrados pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil e cerca de 5 mil óbitos por ano. E toda mulher que tem câncer de útero, ela teve HPV. Não significa que toda mulher que tem HPV vai ter câncer de útero. Mas para ter câncer de útero é necessário primeiro ter contraído o vírus do HPV. Entendi. E olha só, Dr. Rony, o vírus do HPV, ele faz um desastre, né, digamos assim, no organismo. Como é que começa a se perceber alguns sintomas com relação ao HPV? Esse é o problema. Não tem sintomas. Então, realmente não tem sintomas, é uma doença muito insidiosa, silenciosa, que não causa corrimento, não causa sintoma nenhum. Daí a necessidade de se fazer a visita ao ginecologista de 6 em 6 meses, no máximo uma vez por ano, mesmo depois que toma a vacina. Mesmo quem tomou a vacina contra HPV ainda tem que usar camisinha e ainda tem que ir no ginecologista com frequência. Nossa, gente, e a gente sabe também que o governo federal lançou uma campanha nacional, né, muito enfática com relação ao HPV. Mas chama a atenção, Dr. Rony, a faixa etária. A partir dos 11 anos, a menina a partir dos 11 anos já pode ser inserida? Isso, então o vírus HPV, ele além de causar câncer de útero, ele pode causar também verrugas. Só antes de responder essa sua pergunta, desculpa. As verrugas, elas não causam câncer. As verrugas, até o nome dela é verruga benigna. Então quem tem verruga causada por HPV não vai ter câncer, certo? Então verruga é uma doença causada por HPV e câncer é outra. E uma não vira a outra. Diferente, viu, gente? Não vira outra. Isso é muito bom deixar, porque às vezes fica com medo da verruga virar câncer. Esse medo é frequente. Então não existe isso, tá? Então, faixa etária. Por que vacinar crianças a partir de 11 anos de idade? E segundo as normas, a partir de 9 anos de idade. O governo em 2015 vai vacinar a partir de 9 anos de idade. Por quê? Porque é mais fácil vacinar uma criança do que vacinar um adolescente. Um adolescente é muito mais difícil de topar se vacinar. Eles literalmente fogem de vacina, literalmente. E segundo, a eficácia da vacina também é um pouco melhor nessa faixa etária. A vacina funciona em todas as mulheres de todas as idades, ponto. Mas nessa faixa etária a eficácia é um pouco melhor. E além disso, às vezes a gente se assusta, mas a média da primeira relação sexual no Brasil é com 14 anos de idade. Cada vez mais cedo, né, doutor? Isso, a média, né? Em média, a primeira relação sexual das meninas é com 14 anos de idade no Brasil. E a vacina, ela causa algum efeito colateral? Dá para sentir alguma coisa a ponto de ficar com medo? Não vou me vacinar. Inclusive, ano passado, a gente teve aí um caso nacional que repercutiu bastante com relação a essa vacina. Foi lamentável a repercussão que esse caso causou, porque essas meninas de São Paulo, elas tiveram um efeito apenas psicossomático. Elas não desculpe o apenas psicossomático. Realmente elas sofreram, mas não era a ação biológica da vacina. Elas estavam com medo da vacina e achavam que estavam sentindo a paralisia, mas ficou super esclarecido que elas não tiveram nenhum efeito colateral direto pela vacina. A vacina é segura, ela já foi implementada em vários países, milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, Canadá. A vacina já vem diminuindo o índice de câncer de útero nesses países e existe uma vigilância em cima dos reais efeitos colaterais da vacina. Isso existe em todos os países e a vacina contra o HPV não causa efeito colateral grave. Ponto.
Então quer dizer, gente, que é segura. Mas, doutor Rony, com relação a essa oferta que a rede pública faz e a rede privada, existe uma diferença dessa vacina nessa oferta? Na rede privada, qualquer mulher a partir de 9 anos de idade e sem limite de idade pode se vacinar. E homens também, meninos, porque 30% dos casos de câncer de pênis são causados pelo HPV. Então, meninos também, meninos, homens podem se vacinar contra HPV na rede privada também, tá? Isso segundo a Anvisa, tá? Ok. E na rede privada existem realmente duas vacinas. Existe a mesma vacina que tem na rede pública, que protege contra câncer e protege contra as verrugas benignas, mas também na rede privada tem uma outra vacina que tem uma melhor eficácia, gera maior índice de anticorpos contra o câncer. Essa vacina da rede privada que gera mais anticorpos contra o câncer, ela é boa porque ela é melhor contra o câncer. Porém, é bom deixar claro que ela não vai proteger contra a verruga, que por outro lado é uma verruga benigna. Então, existe uma vacina mais eficaz contra o câncer na rede privada. Então é isso, gente. Mamãe, papai, você que está aí assistindo a gente agora, é bom procurar se antenar. E se de repente você ainda tem qualquer tipo de dúvida, não tem problema não. Procura seu ginecologista para poder esclarecer melhor. Doutor Rony, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado também. E olha só, não sai daí não, porque você já sabe. Já já a gente volta com muito mais.